Oi, Bices, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bom com vocês. Aproveitando aqui o isolamento aqui na minha cidade aqui do Amazonas, que está com uma alta incidência de Covid ainda. Então a gente está aqui num isolamento bem severo e até um pouco complexo, complicado. Então, assim, resolvi trazer aqui uma ideia que eu já estava assim há um bom tempo, de várias perguntas que seguidores lá no Instagram fazem pra mim e que eu nunca respondi, que eu acho que é importante a gente conversar um pouco sobre essas coisas de vida de leitor e esclarecer um pouco as coisas pra vocês. E manter esse diálogo. Se vocês não me seguem aí no Instagram, me sigam lá. Eu acho que vários de vocês me seguem por lá. Mas se você não seguir, vocês podem me seguir a partir de hoje. E também, se você não me segue aqui nesse canal, se inscreve aí, ajuda aí, nos apoia, que você é bem-vindo aqui para você não perder as novidades aí sempre que está rolando por aqui. Então é isso aí, gente. Então são algumas perguntas que alguns seguidores fizeram. Algumas eu acho assim um pouco neuróticas, outras eu acho assim um pouco absurdas. Outras eu acho bem inteligentes e bem interessantes. Então, vamos para elas, né? Então, teve uma pergunta assim, perguntas bem aleatórias. Acho que a primeira, acho que quase todo leitor que é assíduo e que se preze recebe, é essa pergunta, né? De que quem ler muito fica doido. Gente, eu sou, assim, uma leitora ávida desde muito pequena. Eu acho que eu acredito, assim, desde os 11 anos de idade. Mas acho que isso veio bem antes. Agora, de literatura, assim, praticamente foi a partir dos 11 anos de idade. Mas eu lembro que o primeiro livro que eu comprei na vida, ele era um livro, assim, mais de imagens. E eu acredito que eu tinha por volta dos 8 anos de idade. Era um livro infantil. E desde lá eu não parei, assim, mas aquilo ficou gravado no meu coração, assim, de que foi o primeiro livro que eu comprei na vida. E eu lembro que eu comprei, assim, numa brincadeira, assim, tipo, por 20 centavos na época. Então era uma brincadeira de infância que estávamos fazendo aqui com amigos da vizinhança. E isso ficou muito gravado em mim. E esse livro eu não tenho mais hoje, infelizmente. Ele se perdeu aí. Mas é uma experiência, assim, que me ocorreu, que achei interessante aqui trazer pra vocês. E assim, eu acredito que quem ler muito não fica louco. Gente, não fica louco. Quem ler muito tem muita informação, tem uma cabeça um pouco louca, tem, um pouco neurótica, pode ser que tenha, porque eu sou uma pessoa assim. Mas isso não quer dizer que você vai ficar louco ou seja louco, não. Eu acredito que também a leitura te leva a vários mundos possíveis que seriam até impossíveis de você se transportar para vários locais, lugares, ou conhecer pessoas, assim, personagens, assim, totalmente diferentes de você e da sua realidade, da sua cultura, entende? Você ter contato com uma pessoa que um escritor russo, ter contato com a cultura russa, ou com a cultura francesa, ou com livros africanos, com livros coreanos. Eu acho isso fantástico, de você poder passear por por todos esses lugares e também outros estados do Brasil, como um livro escrito por uma pessoa de favela, como, por exemplo, né, um livro recentemente que eu vi, Quarto de Despejo, e assim, escrito por uma escritora de favela ali de São Paulo, e é um livro lindo, maravilhoso, que está aí na minha lista de leitura, próximos livros aí que eu lerei. Então, gente, essa pergunta aí é muito bem interessante, mas realmente a gente não fica louco por ler muito. Aí eu acho que a gente fica assim com muita informação acumulada, e é realmente aquilo que o Leandro Carnal sempre fala, né, que eu gosto sempre de assistir os vídeos dele,
e ele fala que realmente a gente fica assim com cada vez mais solitário, cada vez como se o teu mundo aqui se abre, mas ao mesmo tempo o teu mundo social vai se fechando, porque cada vez mais é difícil você conhecer pessoas que leem aqueles tipos de livro ou que se interessam assim pelos mesmos assuntos que você vai ficando ao mesmo tempo mais isolado. Então é uma coisa bem complicada, mas eu conversando aqui com vocês, eu me sinto assim mais socializada, digamos assim. Mesmo que virtualmente a gente sente que a gente está chegando a alguém, né? Quando vocês respondem, quando vocês comentam, por isso que é interessante. Gosto e respondo todos os comentários. Podem comentar aí à vontade, porque eu gosto muito mesmo de conhecer pessoas virtualmente. Próxima pergunta é que uma pergunta interessante. Você sabe quantos livros tem no mundo? Não, eu não sei. E eu não faço a mínima ideia. Eu sei que são muitos, diversos. E assim, essa pergunta é interessante porque as pessoas, elas pensam assim, que por você ler tanto, por você já ter lido tantos livros, elas acham assim que você sabe de tudo. E na verdade, a gente não sabe de tudo, galera. Assim como um professor que se forma na sua licenciatura, ele não sabe de tudo, ele tem que fazer um mestrado ou uma especialização naquela área. Assim também somos nós leitores, a gente não sabe de tudo. Na verdade, a gente sabe um pouquinho de tudo, um apanhadozinho de tudo. Mas também você pode se especializar, né? A gente tem aqui booktubers que são especializados em horror, por exemplo, só trazem literatura do horror, e isso é bem legal. Outros que só trazem literatura russa, então isso é bem interessante também. Outros que trabalham só com sci-fi, que leem livros de sci-fi e são apaixonados por esse mundo nerd. Então varia muito, depende do gosto de leitura das pessoas, dos booktubers aí. Então por isso que eu também sigo vários booktubers aí pra variar aí o meu repertório. Eu já sou assim, já gosto mais de um repertório variado, seja de ficção ou não ficção. Eu estou aí aberta, gosto de literatura nacional, tô adentrando nesse mundo da literatura russa. Então eu gosto de tudo um pouco, não tenho assim preconceito com nenhum tipo de leitura, não. Outra pergunta que fizeram. Aliás, isso aqui é uma pergunta que sempre me fazem e é engraçado. Você pode me dar um livro de presente? E eu já dei vários livros de presente e eu vivo dando livros de presente. Na verdade, uma das primeiras coisas que eu dou de presente pra alguém que eu gosto é livro. Eu acho que nunca é demais dar livro de presente. Então, é interessante porque uma amiga minha uma vez me falou: se você quiser marcar a vida de alguém, dê um livro de presente a ela, porque nunca mais essa pessoa vai esquecer de você. E ela vai aumentar a cultura dela, então aquilo fica realmente muito marcado mesmo. Outra pergunta, sim, essa aqui foi um pouco absurda, mas eu achei interessante. Perguntaram assim, se você faz leitura dinâmica? Aí eu queria saber, como assim leitura dinâmica? Aí a pessoa explicou que é uma leitura que quando você lê o livro, você só passa o olho e aí você você fixa muito rápido as informações ali. Você não é tão detalhista assim. Pra falar a verdade, eu acho que sim, faço esse tipo de leitura com alguns livros, depende muito. Geralmente eu faço isso com romances, assim, que eu quero ler, ou fantasias, assim, que eu tenho um interesse, assim, de ler, mas eu quero primeiro saber se é um tipo de livro que eu realmente gosto. Aí, se não for, aí eu deixo de lado e parto para outro, assim, eu não fico quebrando a cabeça com livros que eu não gosto. Eu parto para outro, porque eu gosto, e por isso mesmo que eu tenho várias opções na minha estante,
pra eu não ficar aí sofrendo, matutando ali com um livro que não tá indo, entendeu? Então eu faço isso e eu não me cobro, assim. Eu acho que é até saudável a gente não se cobrar tanto assim na vida. Outra pergunta é se eu compro muitos livros. Bom, eu compro sim muitos livros. Eu compro sim muitos livros e eu amo comprar muitos livros. E as pessoas, justamente por causa disso, por a gente comprar muitos livros, elas pensam assim também que a gente sempre tem algum livro ali na estante para doar. Mas às vezes não, às vezes você tem um certo apego àqueles livros e você não quer doar. Então é uma coisa meio que de leitor, só mesmo a cabecinha aqui que entende dessas coisas. Mas às vezes eu demoro a desapegar de alguns livros, mas uma hora eu desapego e realmente eu dou para alguns amigos ou para os adolescentes que eu conheço e que eu gosto muito, né, de ver um adolescente que gosta de ler, porque realmente eu fui uma adolescente que gostava de ler e eu não tinha muito acesso a livros, eu não tinha condições de comprar livros aqui na minha cidade, nunca teve muita livraria. E eu passei um tempo morando em Manaus, na capital aqui do Amazonas, e lá eu tinha muito mais acesso a livros na biblioteca e mesmo para comprar, mas só que naquela época eu ainda não tinha tantas condições financeiras de comprar. Então, assim, sempre foi um desafio, assim, e sempre é um desafio, porque infelizmente a gente é um país em que livros são muito caros. E realmente por isso que eu gosto de assim, fazer esses livros andarem para formar novos leitores aí, para que outras pessoas tenham acesso. Próxima pergunta. Assim, esse sempre pergunto também. Você já leu quantos livros? Bom, só aqui pro canal eu já resenhei quase 30 livros. Mas na vida eu já li bem mais. Eu já li mais, eu acho que provavelmente mais de 200 livros. Mas realmente eu nunca parei pra contar. Eu lembro que na minha adolescência, quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a contar. Eu escrevia os livros que eu tava lendo num diário. E aí, no final do ano, eu contava. Tipo, geralmente eu lia por volta de 26 livros por ano. E geralmente eu leio por volta disso mesmo por ano. Então, dos meus 15 anos pra cá, se eu for fazer uma conta, dá mais ou menos mais de 200 livros por ano, ao longo, né, desses anos de leitura. Então, por volta disso. Assim, agora esse questionamento aqui que eu queria trazer para vocês e que algo que me incomodou muito nesses últimos dias agora foi a treta que eu vi lá no canal Vá Ler um Livro e assim que eu achei muito interessante, vi no Twitter também, que é aquela treta do Felipe Neto de que clássicos não devem ser lidos, né? Trabalhados com adolescentes em escolas. E aí eu fiquei assim, pensando muito sobre isso, sabe? Eu fiquei assim, incomodada com aquele assunto e houve realmente várias variáveis, várias pessoas dando opiniões controversas e contrárias. E assim, mas foi um assunto que deu muito pano mesmo pra manga, porque se você for pensar assim, de que a gente vive num país que é muito desigual e que as crianças provavelmente terão acesso, ou os adolescentes dos finais do ensino fundamental e ensino médio, terão acesso só na escola e talvez elas nunca mais venham ter contato com esses livros aí, como Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, José de Alencar, então essa de Queiroz. Então é até um crime você estar cometendo não trazer esses livros para que ela tenha acesso. Então eu sou a favor da variedade o professor, né, que eu também sou professora, sou uma educadora, eu sou a favor do professor trabalhar essa questão da variedade de livros. É muito importante você trazer a criança para esse universo, mas de uma forma natural.
eu acho que leitura não tem que ser obrigação. Como diz o Rubem Alves, né? A partir do momento que você manda uma criança ler, você já tirou todo aquele encantamento da leitura. Então a leitura, ela é encantamento. Então ela não pode ser obrigatória. Então o que a gente está errando é justamente, talvez, nessa didática de como é passado isso. E então eu acredito que não se deve tirar. Por isso que eu fui contra o Felipe Neto, e contra essa fala dele de que realmente a gente não deve tirar os clássicos das escolas. E eu acredito, assim, que vários clássicos, assim, nem se fala nas escolas. Eu acredito, assim, que já se fala pouco. Em clássicos mundiais, assim, minimamente que a gente ouve falar ali na escola. Eu, por exemplo, nunca conheci Tolstói na escola. Dostoiévski na escola, nunca conheci. Eu adoraria ter conhecido eles. Então, é como se o teu mundo de adolescente tivesse sido restrito àquele tipo de literatura que você teve acesso. Mas era um mundo muito mais amplo. Depois, quando eu entrei no Booktube, comecei a participar, interagir com os booktubers, e aí eu vi que existe uma infinidade, um mundo, sabe, a se descobrir. Então isso me deixou, assim, muito feliz, assim, por eu sempre ter algo para descobrir. Mas, assim, a leitura, ela sempre foi uma coisa muito natural em mim. Digamos assim, que quando eu terminei a minha graduação, eu cursei pedagogia na UFAM, e aí eu comecei a estudar para fazer outra graduação. Eu queria fazer psicologia, e aí eu passei no ano seguinte em psicologia. Só que acabou não dando certo, tal. E aí eu continuei estudando para passar de novo em psicologia, eu passei de novo. E assim foi. Só que aí eu fiquei pensando, bom, eu estou enjoada de estudar para passar em graduação. Agora eu vou estudar o quê? Né? Eu vou estudar para passar no concurso? Ok. Mas assim, passei no concurso, tá? Aí agora eu vou estudar pra quê? Eu vou ler pra quê? A minha vontade, a minha necessidade, que eu não tinha assim me tocado, era que eu precisava estar sempre lendo alguma coisa, sempre interagindo assim com alguma coisa, algum tipo de conhecimento. E eu ainda não tinha me tocado pra isso. Então, assim, os livros meio que eles preencheram, na verdade, eles preencheram esse vazio existencial que existia em mim, essa necessidade de conhecimento. Então, realmente foi uma coisa bem natural. E eu tô vendo aqui que o vídeo já tá ficando bem longo e a conversa está muito boa, mas são esses assuntos que eu queria conversar com vocês hoje. Então, no próximo a gente conversa muito mais. E se vocês quiserem fazer perguntas aí, podem fazer, me sigam aí nas redes sociais. E é isso aí, bye, até o próximo vídeo. Beijos!